Oi, eu sou a Bá e hoje o Bis é aqui direto do Mirante da Vista Soberba. A gente está aproveitando essa pequena viagem de fim de semana para fazer um vídeo especial falando de filmes com temática de road trip, juntando duas coisas que a gente ama, que é viagem e cinema. E se você é novo aqui, já desce, se inscreve, ativa as notificações, eu posso te garantir que o conteúdo vai valer muito a pena. Por aqui sempre saem coisas bacaníssimas relacionadas à cultura pop. Não esquece de deixar o like da confiança, diz aí se você curte esse tipo de vídeo, que com certeza a gente vai fazer mais. E vamos nessa! Vídeo do ano, e aí a gente pensou em fazer uma coisinha diferente. Como nós estamos indo até Guapimirim para aproveitar esse final de semana de sol, curtir um pouquinho, uma piscininha, pensamos em por que não juntar duas coisas que a gente ama, que é viagem e cinema, e falar um pouquinho sobre filmes de road trip. Não é mesmo, Rafa? Vem comigo nessa. Eu acho que quando se fala de filme de viagem, para quem não sabe, road trip é filme de viagem que não necessariamente o filme precisa ser sobre a viagem, mas que tenha cenas e várias tomadas e sequências legais na estrada, de paisagens e tudo mais. Então eu acho que um dos filmes mais emblemáticos que a gente pode falar sobre esse assunto é Little Miss Sunshine, a Pequena Miss Sunshine, que é um filme muito interessante. Eu já comentei sobre ele aqui em outro vídeo, porque parece que a Miss é a protagonista, mas na verdade não é, é a família dela. Se desenvolve ali todo um drama familiar dos parentes que se dispõem a viajar com ela para ela participar dos concursos, e mostra toda essa vivência deles na estrada. O filme é de 2006 e foi dirigido por Valerie Faris e Jonathan Dayton, e a Abigail Breslin tá muito fofa nesse filme. Se você não conferiu, vale muito a pena dar uma olhada. E se você assistiu, mas não captou muito bem essa vibe aí de road trip, dá uma conferida novamente, aproveitando mais esse subtexto aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Seguindo com este clássico absoluto, algumas pessoas da nova geração, provavelmente, né, um pouquinho mais novas do que eu, podem nunca ter ouvido falar desse filme, mas se você não conhece, procure saber, porque ele é tão clássico que tem referências da cultura pop espalhadas por todo canto, até mesmo em videogames. Thelma e Louise, de 1991, ano que eu nasci, dirigido pelo aclamadíssimo Ridley Scott, e conta a história ali de duas amigas que elas resolvem fazer uma viagem juntas, e nesse meio tempo elas se envolvem numa confusão terrível lá, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma coisa bem pesada, e aí elas começam a ser perseguidas, e o contexto de road trip, que começa legal, mas depois acaba se tornando forçada, mas mesmo assim é muito bacana. É um filme bem antigo, você vai conseguir sentir bem a passagem do tempo vendo ele e tudo mais, mas ainda assim é muito interessante e fundamental aí para quem ama cinema, para quem quer conhecer um pouco mais do cinema dos anos 90. Esse filme é bem representativo. Você chegou a assistir esse filme, Rafa? Não, esse filme eu nunca vi. Mas o Rafa ele conhece a referência, então ele tinha comentado comigo que inclusive tinha a referência desse filme num jogo, não foi? Eu acho que te falei que foi no GTA, né? No GTA V você tem uma missão secundária que aparece no mapa, e eu acho que, se eu não me engano, eu boto as imagens, mas se eu não me engano, você chega no final da perseguição policial entre da polícia com as duas, e aí tem uma cena, a cena que elas jogam o carro no precipício, alguma coisa assim, e tem isso, é muito legal. O GTA tem muito easter egg, né? Além, como eu falei pra vocês, de ser um grandíssimo clássico, e tem protagonistas femininas. Uma coisa muito parecida com isso é Bonnie e Clyde, que a gente tem também, que é essa coisa de, no caso é um casal, né, e tal.
fugindo da polícia, mas esses são duas protagonistas femininas, além de toda a importância dele ser aclamadíssimo, também é um filme muito interessante, com um final em aberto, um final que você fica, what? Então, tipo, é muito interessante, muito importante aí pra quem se considera cinéfila, fundamental. Seguindo com esse filme que eu gosto bastante, ele não é muito mainstream, mas é muito interessante, vale a pena conferir, tanto pra quem gosta de filme de road trip, quanto pra quem gosta de filme que envolve música e tudo mais, que é Coração Louco, de 2009, dirigido pelo Scott Cooper, e conta a história do Bad Blake, que é um músico de country, e ele já tá envelhecendo e tá passando pela crise tanto da idade quanto da carreira e tudo mais, a desilusão, o fracasso, todas essas coisas. O drama é bem centrado nisso, e ele ainda tem que lidar com o fato de outro artista mais jovem do que ele estar no auge do sucesso. Então, além do drama ao redor disso, tem bem aquela vibe de estrada, de filme americano, de artista de country na estrada e tudo mais, uma coisa bem estereotipada deles, mas pra você que gosta de música, independente do estilo, vale muito a pena. É um filme muito interessante, tem imagens muito bacanas, tem toda essa construção e essa discussão dos músicos, que já é uma vida muito incerta, e conforme você vai se tornando mais idoso, devido a todas as coisas que acontecem na sua vida, você vai despencando cada vez mais. É um filme muito bacana, muito imersivo. Eu devo ter assistido umas 3 vezes, então se você não conferiu, dá uma olhada lá, que vale muito a pena. Inclusive, indicação pro Rafa, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Ele ainda não assistiu, mas é bem a cara dele. Já sabe, né? Vamos ver. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, que é muito importante, mas também não deixa de me seguir lá nas redes sociais, no @aba, no Twitter e no Instagram. Se você quiser esse tipo de edição bacaníssima aí no seu conteúdo, quem sabe você vai fazer uma viagem e não contrata ele pra fazer uma edição bem legal, lá no @rafafidelis_, só pedir informações pelo direct. E segue a gente lá no @canalbis, porque tem muita coisa bacana rolando também. Não esquece de deixar o seu comentário aí. Esse próximo filme eu já falei sobre ele aqui no canal. Ele é bem polêmico, e só depois que eu falei que eu fiquei sabendo da polêmica, que algumas pessoas não curtem muito porque acham ele muito estereotipado. Como não é meu local de fala, eu respeito as pessoas envolvidas com o movimento negro que não gostam, mas relacionado a um filme de road trip, ele é muito interessante, que é o Green Book, de 2018, dirigido pelo Peter Farrelly, e conta a história de um músico negro que está fazendo uma viagem ali, tocando por vários lugares, e ele contrata um motorista branco, e bem aquele padrão do racista velado, americano e brasileiro também, que tem muitos, inclusive nos últimos tempos, com todas as coisas que aconteceram na política. Esse estereótipo se tornou cada vez mais comum de você ver, né? Homem de meia idade, racista, velado. E rende uma dinâmica que, na minha experiência, foi bem interessante. Eu gosto muito do Mahershala Ali, que, no caso, é uma outra discussão também, porque parece que ele é o protagonista, mas, na minha opinião, é um protagonismo bem dividido. E rende situações muito interessantes e discussões muito interessantes, porque nessa dinâmica é meio que aquela típica dinâmica de que você começa muito preconceituoso, e quando você começa a entrar em contato com essa realidade que você tem tanto preconceito, você começa a fazer pequenas reflexões, começa a mudar algumas coisas no seu pensamento. Fora isso, é um contexto muito interessante ali de road trip pelos Estados Unidos, pela cena e por toda essa questão cultural e musical do povo negro. Então, vale a pena para você aí que gosta desse estilo de filme e que quer conferir um filme com conteúdo
aderiu aí às polêmicas e tá do lado de que o filme é um desserviço, mas considerem pelo menos essa parte que é bem interessante ali, a parte da viagem, a parte do recorte histórico e tudo mais da cultura. Finalizando com um filme recente desse ano, que inclusive está gerando uma pequena polêmica em relação ao Oscar, porque é com Stanley Tucci. Para você que é um pouquinho mais novo, ou talvez da minha idade, talvez a referência que você tenha desse ator é no Diabo Veste Prada. Então ele está aqui novamente. Obviamente ele é o protagonista do filme, um dos protagonistas do filme, porque é um casal, mas ele foi incluído na lista de nomeações do Oscar. A produtora que está fazendo a campanha incluiu para tentar um prêmio para ele como ator coadjuvante. É uma manobra aí para tentar, entre aspas, burlar a campanha, porque eu acho que como protagonista talvez ele não conseguisse. Mas fora isso, é um filme bem interessante, Supernova, dirigido pelo Harry McQueen, que também assinou o roteiro. Então é um casal e o Stanley Tucci interpreta um personagem que está com uma doença terminal, e aí ele quer aproveitar os últimos momentos de vida dele e eles partem, ele e o marido, numa road trip muito interessante, e aí ele se desenrola todo um drama familiar relacionado a eles, e em certos momentos aparecem outras histórias, outras pessoas ali na história, mas é muito focado neles dois. Então é um filme muito tocante, tanto sobre o relacionamento deles, como o fato da doença, que eles tinham tudo para ser um casal com vários anos ali pela frente para aproveitar para fazer aquelas viagens de uma maneira feliz, né? Poderiam ser memórias, mas na verdade essa última viagem tem a intenção de ser, entre aspas, uma despedida. E as tomadas, toda essa parte da viagem é muito interessante, fora todo o contexto tocante, eu gostei bastante. Então se você não conferiu, até para montar sua torcida aí do Oscar, dá uma conferida nesse filme, porque é muito interessante, Supernova. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta com outros conteúdos muito legais como esse, mas não esquece de deixar um like, porque como eu falei, é muito importante. Continue com a gente em 2021, porque ainda vem muita coisa bacana pela frente, e fica com essa vista maravilhosa.